Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a carta de Paulo a Filemon. Então a gente já estudou Efésios, já estudamos Filipenses, na sequência viria Colossenses, mas a gente deixou Colossenses para depois, a gente antecipou Filemon, mas vocês vão ver que não tem muita diferença, até porque a carta de Paulo a Filemon e o pessoal que estava na igreja de Colossos, elas foram escritas basicamente na mesma época, no mesmo período, e Filemon, ele morava em Colossos, então as duas cartas elas iriam aí para a mesma cidade, tá bom? E por que será que Paulo escreveu essa carta tão particular? Por que será que essa carta ela entrou no cânon da Bíblia? E a gente vai tentar entender um pouquinho quão profunda essa carta, que só tem um capítulo, que tem 25 versículos, mas ela é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela traz ensinamentos muito importantes para as nossas vidas. É uma história toda que está contada nessa carta. É claro que tem uns panos de fundo, de contexto que eu vou também passar para vocês, mas ela traz uma verdade muito linda, muito bonita para as nossas vidas, que é a reconciliação. Então já pega o seu café, já pega a sua Bíblia, seu caderno e caneta para a gente poder anotar as partes importantes. E vamos lá, que Deus abençoe você. Antes da gente entrar propriamente dito aqui na carta a Filemon, eu vou dar um pano de fundo para vocês para a gente entender um pouquinho do contexto, tá? Então, primeiramente, quem que era Filemon? Filemon era o destinatário da carta e Paulo manda essa carta e Filemon morava em Colossos, como a gente até encontra lá na epístola de Colossenses, no capítulo 4, no versículo 9. Então, quando Paulo ele evangeliza aquela região, Filemon ele se converte. Então ele começa uma igreja ali na casa dele, reunindo a família dele e todo o pessoal que trabalhava na casa dele. Então provavelmente era uma pessoa que tinha bastante bens aí, era uma pessoa bem afortunada. Segunda pessoa muito importante aqui é Onésimo. Então Filemon, como uma pessoa muito rica na época, ela tinha alguns bens, dentre esses bens, escravos. E Onésimo era um desses escravos de Filemon, que em dado momento Onésimo pega as suas coisas e vaza em direção a Roma. Obviamente não era assim que Onésimo pegou as malas dele e falou: Filemon, tchau, tchau, tô indo embora. Não, ele meio que fugiu mesmo, assim, sem dar satisfação. Provavelmente ele deve ter roubado alguma coisa ali na casa de Filemon e ele se refugia em Roma. Então em Roma era muito comum você ter escravos fugitivos. E, ironicamente, ironia do destino para alguns, mas providência de Deus para outros, Onésimo ele encontra Paulo. E Paulo, como um bom evangelista, evangeliza Onésimo e Onésimo se converte. Porém, agora você pensa, uma pessoa que ela foi convertida, uma pessoa que conheceu a verdade do evangelho, como que fica todas as coisas erradas que ela fez? Então, em dado momento, Paulo escreve essa carta a Filemon, intercedendo pela vida de Onésimo, pedindo uma reconciliação dessas duas partes. E é por isso que nessa carta a Filemon a gente encontra duas doutrinas muito importantes da nossa fé, gente. A primeira doutrina é o perdão. Então, Cristo ele dá o exemplo do perdão perfeito. Isso aí a gente vai até ver ali nos versículos 16 e 17. E por isso é necessário que nós que estamos em Cristo também perdoemos. E o segundo ponto muito importante é a igualdade. Então imagina, Filemon extremamente rico e Onésimo extremamente pobre, um escravo fugitivo. Os dois não têm nada a ver um com o outro, com exceção de que os dois foram alcançados pela graça de Jesus Cristo. Bom, em relação à data da carta, eu já até dei um spoilerzinho agora no começo, mas tanto a carta de Filemon quanto a carta aos Colossenses, ela foi escrita basicamente na mesma época, que foi 62 depois de Cristo. E como é que a gente entende que as duas cartas foram escritas basicamente juntos? É pela estrutura. Quando a gente compara Filemon com Colossenses, a gente vê que alguns trechos são muito similares, entendendo que elas realmente foram escritas na mesma época. Então dá uma olhadinha aqui no slide. A gente tem a saudação inicial em Filemon, Paulo e o irmão Timóteo. Essa frase ela se repete lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 1. Depois a gente tem os colaboradores que enviam saudação. Então lá em Filemon a gente encontra Epáfras, encontra Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas. E em Colossenses a gente encontra essas mesmas pessoas. Está lá em Colossenses 4, 10, 14. Terceiro ponto, o envio de Onésimo na companhia de Tíquico. Então lá em Filemon a gente encontra no versículos 10 e 12, vem interceder por meu filho Onésimo, eu o envio de volta a ti. E lá em Colossenses a gente encontra novamente uma menção a Onésimo, quando diz: Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também, lá no capítulo 4, no versículo 9.
E, por fim, a menção de Arquipo como membro da igreja. Está lá no versículo 2 de Filemon e também em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 17. Então a gente tem bastante semelhança da carta de Filemon em relação à carta de Colossenses e elas foram escritas na mesma época. E como eu já falei, quando essa carta foi em direção a Colossenses, também foi a carta a Filemon, e Filemon morava em Colossenses, então foi as duas cartas para o mesmo lugar. Eu queria abrir um parênteses, gente, porque quando a gente pensa em escravidão na Bíblia, muitas vezes a gente faz um anacronismo pensando na escravidão que a gente teve aqui no Brasil. Mas quando a gente coloca as duas, uma comparando com a outra, a gente vê que tem muita coisa diferente. Por exemplo, na escravidão romana, não era uma questão étnica, que nem foi a escravidão do Brasil, que só os negros vindo da África estavam sendo escravizados. Mas lá em Roma, qualquer pessoa poderia ser escravizada, até o cidadão romano ele poderia ser feito escravo. Uma questão simplesmente de você perder uma batalha, agora você é escravo. Ah, você está devendo uma grana para uma pessoa, você não tem como pagar, agora você é escravo. Então é uma questão muito pessoal, quebrava barreiras étnicas. E a gente até viu num hangout que os escravos, diferente daqui no Brasil, eles podiam ter muita grana além até dos seus senhores. Então alguns senhores de escravos ensinavam ofícios para os seus escravos. Então muitos eram médicos, muitos eram professores. Então os escravos até que tinham uma grana boa. Claro que eles nunca iam ser considerados cidadãos romanos, então eles não iam ter direito de voto, mas eles tinham dinheiro, né? E é interessante que essa cultura ela estava tão arraigada nas pessoas que ninguém questionava se uma pessoa era escravo. Ninguém questionava o fato de você ter escravo sendo vendido na rua, você não questionava o fato de uma pessoa ir lá espancar um escravo, não tinha esse lance de direitos humanos. Era um negócio muito comum você ter um escravo, que é hoje como se você tivesse um carro, naquela época é como se você tivesse um escravo. Comparação muito ruim, mas ter um escravo era algo bem comum. E o escravo ele não tinha nenhum direito, né? Ele não era uma pessoa, ele era um objeto comum. Era como se fosse uma mesa, como se fosse uma cadeira. Então o escravo ele não tinha nenhum direito. E o escravo poderia ser liberto? Poderia. Então tem alguns casos que o escravo ele poderia ser liberto. O primeiro caso é se o cara estivesse morrendo. Se o escravo estivesse morrendo, de repente o senhor podia ter misericórdia dele. O senhor de escravo, não o senhor Deus, poderia ter misericórdia dele. E aí ele poderia ser liberto e morrer em paz. O segundo ponto é se o dono de escravo, o senhor do escravo, morresse. Mas o senhor de escravo teria que escrever no testamento lá, ó, o estercúlios lá, ele vai ser livre depois que eu morrer, pode libertar ele. Caso contrário, ele ficaria de herança aí para os filhos do senhor de escravo. E a terceira possibilidade é caso o escravo conseguisse convencer o seu dono de que valeria a pena ele ser liberto, mas aí haveria uma relação de vantagem para o senhor de escravo. Mas de qualquer forma, se o escravo fosse liberto por algum motivo, não haveria qualquer possibilidade dele voltar a ser escravo novamente, tá? Então, uma vez liberto, sempre liberto naquela época. E o legal dessa carta que Paulo escreve a Filemon é que ela tem um recurso literário bem interessante. Paulo ele faz uso de um recurso chamado quiasmo, ou também chamado de paralelismo invertido. Esse recurso ele é bastante usado lá no Antigo Testamento. Jesus faz bastante uso do quiasmo nas suas parábolas também. O interessante do quiasmo é que ele é um recurso que ele trabalha de forma simétrica. Então, quando a gente olha para um discurso, quando a gente olha para um trecho, a gente percebe que o começo dele e o fim estão falando sobre a mesma coisa. E aí a gente vai centralizando o texto até a gente chegar na frase ou no trecho principal daquele discurso todo, que é o cerne daquilo que a pessoa que está escrevendo, da pessoa que está fazendo o discurso quer chegar. Então, dá uma olhadinha aqui em Filipenses. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A gente já até viu esse trecho de versículo com o Renatinho, então se você não viu, volta lá em Filipenses, não perde nada, que tá bem legal essa série. Mas tem um negócio muito legal nesse trecho que eu isolei, que é o famoso quiasmo ou paralelismo invertido. Dá uma olhadinha. Eu dei uma reestruturada aqui no texto, é o mesmo, tá? Eu só organizei ele para ficar mais fácil da gente visualizar.
Por que eu separei assim? Porque o primeiro trecho ali em cima e o último, eles conversam. A gente vai chamar isso de parte A. Então a parte de cima pode ser o A e a parte de baixo pode ser a linha. Mas esses dois trechos aí do texto, eles têm algo em comum. Perceba que no começo ele fala assim: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. E no final diz: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. O que está querendo dizer? Que no começo, no início da criação, ele era Deus. Jesus Cristo era Deus. E no final de todas as coisas, Jesus Cristo ainda assim vai permanecer Deus. Ele é Senhor para a glória de Deus o Pai. E quando a gente prossegue, a gente vê que Jesus ele teve uma atitude. Então Jesus ele esvaziou-se a si mesmo. Tudo que ele tinha, que ele era de Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Mas depois a gente tem um contraponto. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Então tá vendo? Jesus ele se esvazia da sua glória. Mas depois a gente vê que Deus o exalta. Deus restitui essa glória a Jesus Cristo. E o epicentro desse trecho aqui é o quê? Que Jesus ele morreu até a morte, e morte de cruz. Então vocês percebem que esse trecho está convergindo para essa frase, até a morte e morte de cruz, porque ele está mostrando aqui a obra redentora de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele era Deus, ele se esvaziou e ele morreu na morte dele, morte de cruz, e aí Deus ressuscita Jesus, exalta ele, e no final todo nome irá glorificar o nome de Jesus Cristo. E a gente percebe essa mesma estrutura quando a gente olha a carta a Filemon. Então o que acontece aqui na carta de Paulo a Filemon? A gente vai ter contraponto da saudação inicial com a saudação final. Depois a gente vai perceber ali no ponto B. O Filemon, sua fé e seu amor têm animado o povo de Deus. E lá na parte B, linha, a gente vê Paulo dizendo assim: Filemon, me traga ânimo, me reanime. Depois a gente vai ver na parte C, quem ama de verdade renuncia aos seus direitos. Na parte C, linha, quem ama de verdade não mais renuncia aos seus direitos, mas assume as dívidas do irmão. E na parte D, a gente tem o epicentro, a gente tem o mais importante, que é Filemon, ame sem restrições, receba seu escravo como irmão amado. Aqui é a petição central da carta de Paulo a Filemon. Paulo quer que Filemon ele receba Onésimo, não como escravo, mas como irmão amado. E aí, sem mais delongas, vamos para a carta. Eu vou fazer separadinho esses trechos para a gente entender um pouquinho como que essa carta está caminhando. Então vamos aqui para o início, parte A, que são as saudações inicial de Paulo. Diz o seguinte: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemon, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta, e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então aqui a primeira coisa que a gente vê é que, embora essa carta seja escrita a Filemon, ela não seria lida em particular, né? Ela seria lida ali na família de Filemon, a casa dele. Então dá para perceber que tem uma igreja ali na casa de Filemon, e essa carta não é simplesmente para ele, mas também para toda a igreja ali que se reunia, como exemplo da atitude que Filemon deveria ter. E essa é a primeira e única carta que Paulo escreve assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Se a gente dá uma olhadinha nas outras cartas, sempre vai estar Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Se eu não me engano, em Filipenses, é a única que está escrita assim: Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo, ou em algumas versões, servos de Jesus Cristo. Mas aqui Paulo ele faz uma distinção: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Ele não coloca Timóteo na mesma categoria que ele. E provavelmente Paulo ele se trata como prisioneiro de Jesus Cristo para se correlacionar com Onésimo, né? Tudo bem que Onésimo ele era escravo porque ele tinha sido feito escravo por conta de Roma, de algum mal que ele realmente tinha feito, enquanto Paulo ele estava escravo, prisioneiro de Jesus Cristo, por conta de um propósito muito maior que Deus tinha na vida dele. E aqui a gente vê a saudação costumeira que Paulo usa, que é graça e paz. Graça, fazendo uma referência à saudação típica dos gregos, né, típica dos gentios, e paz, saudação típica aí dos judeus, a shalom. Então a gente vê a graça como aquele favor imerecido que nós recebemos de Jesus Cristo, recebemos de Deus, embora nós merecêssemos sermos condenados, mas a gente recebe essa graça, a gente recebe esse perdão, e aí a gente tem a paz, shalom, que é o bem-estar em todos os sentidos. É uma paz que a gente recebe hoje, mas a gente vai desfrutar dessa paz 100% quando a gente estiver com Cristo na glória.
E Paulo segue falando um pouquinho sobre a pessoa de Filemon, falando como que ele tem animado não somente Paulo, mas também a todos os outros que estão ao redor dele. A gente vai encontrar aqui a partir do versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Nesse trecho aqui, Paulo está destacando as virtudes, está destacando os aspectos cristãos na vida de Filemon. Ele fala sobre a fé, ele fala sobre o amor, ele fala sobre a comunhão. É interessante que quase sempre Paulo ele fala primeiramente sobre o amor, mas aqui na carta de Filemon ele fala sobre a fé. Por que a fé? Porque a fé e o amor genuíno eles são inseparáveis. Então quando nós temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente nós temos que colocar essa fé em prática, trazendo esse amor que a gente desfruta do amor de Deus. Esse amor que a gente recebe de Deus, a gente semeia esse amor nos nossos relacionamentos. E segundo ponto que Paulo destaca aqui sobre o aspecto cristão na vida de Filemon é realmente sobre o amor. Não é um amor simplesmente um sentimento, mas é que ele traz um amor ágape. Então é um amor sacrificial, é um amor que da mesma intensidade, mesma proporção do amor que Jesus derramou naquela cruz do Calvário para resgatar os seus. Então é desse amor que Paulo está falando que Filemon tinha pelo seu povo santo. E em terceiro aqui é a comunhão. No grego a palavra para comunhão é koinonia. E ela traz um significado de tomar parte em algo com alguém, tal como se fosse um sócio. Então a sua base não é simplesmente social, mas teológica, porque ela transcende qualquer distinção. Então essa comunhão ela transcende todas as relações e todas as diferenças possíveis e imagináveis. Porque a gente se encontra numa situação que nós carecemos da pessoa de Jesus Cristo, nós carecemos da graça de Deus. E é isso que nos une. Independente das nossas diferenças, é a graça de Deus, é o sangue de Jesus Cristo que traz essa comunhão, essa koinonia para o corpo de Cristo. A gente já viu que Paulo está intercedendo por Onésimo, mas até aqui ele não falou sobre Onésimo. Mas aí você deve estar pensando, putz, legal que Paulo está fazendo isso. O Paulo está elogiando pra caramba Filemon, para depois vir e falar, Filemon, isso é legal, cara, você tem fé, você tem amor, eu sei da comunhão que você tem aí com os santos, mas alivia a barra aí do Onésimo, mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está elogiando as qualidades de Filemon, porque no final ele está querendo mostrar como que essa bagagem que Filemon tem vai ajudar ele no papel mais difícil até então. Então não é que Paulo está elogiando Filemon para conseguir algo em troca, mas é como se Paulo estivesse ensinando para Filemon, Filemon, você tem tudo isso, cara, mas eu vou te pedir um negócio a mais que vai exigir que você use toda essa bagagem que você já tem. Eu sei que vai ser muito difícil, mas eu sei as suas qualidades, essas qualidades que você precisa colocar em prática ainda mais. E o legal de Filemon é que ele animava as pessoas, né? E não é animação de deixar a galera feliz, mas é uma animação que a gente encontra no caso de Barnabé lá em Atos 4:36, que fala que ele era o filho do encorajamento. Então eu acredito que Filemon ele também tinha esse dom de animar, de encorajar as pessoas. E é um dom muito bonito que é fruto do próprio Espírito Santo. E agora a gente vai para a terceira parte, que é a parte C, que vai falar sobre um amor que ele renuncia aos seus direitos. Então está a partir aqui do versículo 8. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe fora de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Paulo, mais uma vez, ele não faz o uso da sua autoridade apostólica, que nem a gente viu lá em Filipenses com Evódia e Sintique, mas aqui ele apela realmente para o amor. É que Paulo ele faz um apelo que é muito mais forte do que uma simples ordem. Ele apela para a amizade que ele tinha por Filemon, falando que Onésimo era para ele como se fosse um filho. Naquela cultura da época, você ter um discípulo, você ter um pupilo,
você acabava estabelecendo uma relação de pai e filho, né? Relação de mestre e discípulo era quase uma relação de pai e filho. Por isso que Paulo ele faz uso dessa figura de linguagem. E Paulo ele se refere a si mesmo como velho. No original dessa palavra, velho e embaixador, eles têm como se fosse o mesmo radical. Então, Paulo, além de estar falando que ele era realmente velho porque ele já estava idoso, ele está se intitulando como se fosse um embaixador de Cristo. Então, o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve de esvaziar-se a si mesmo, Paulo ele também está trazendo esse sentimento dele se esvaziar de si, esvaziar dos seus direitos a fim de cumprir um propósito de Deus, né, que seria edificar a sua igreja. Paulo ele também traz uma nova perspectiva para Filemon. Então, ele trata Onésimo como se fosse o seu filho. Então, Onésimo já não seria mais simplesmente um escravo que era um objeto, mas seria alguém que tivesse alguma importância dentro do corpo de Cristo. O legal de Onésimo é que o nome de Onésimo significa útil, e talvez enquanto Onésimo estivesse na casa de Filemon, assim como Paulo fala, ele não foi de muita utilidade, mas depois da conversão de Onésimo, ele passou a ter uma grande importância para Paulo. Onésimo ele tinha um destaque quase como de diácono ali em relação a Paulo, então Onésimo estava ajudando demais Paulo enquanto Paulo estava preso. E essa função poderia ser até exercida por Filemon, caso Filemon estivesse perto de Paulo. Mas como Filemon não estava, tinha Onésimo, e Onésimo era extremamente útil e prestativo para Paulo nesse momento de prisão. E aí a gente chega no ápice de toda essa carta a Filemon, que está lá no versículo 15, 16 e 17. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Paulo está sendo bastante cauteloso aqui ao tratar toda essa história de relacionamento de Filemon e Onésimo. Ele diz assim, ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo. Paulo está com uma perspectiva de que toda essa história de Paulo ter encontrado Onésimo e de Onésimo ser escravo de Filemon, que Paulo já conhecia, tinha um propósito de Deus. E Paulo também está muito confiante de que Onésimo vai ser muito útil a Filemon. Paulo acredita que quando Onésimo voltar para a casa de Filemon, ele vai ratificar a sua real conversão, servindo a Filemon de coração e temendo ao Senhor. Aqui a gente não vê Paulo fazendo um pedido assim, Filemon, liberta Onésimo aí, por favor. Não tem nada aí relacionado à alforria, mas Paulo está dizendo assim, receba Onésimo não como um escravo, mas como um irmão. Claro que mesmo se Filemon resolvesse libertar Onésimo ou não libertar Onésimo, se Filemon simplesmente perdoasse aquilo que Onésimo fez, já bastaria, porque eles estariam unidos no Senhor. Então aqui a gente começa a caminhar para a conclusão, a gente vai para a parte C', que vai combinar com a parte C. Na parte C a gente viu que é o amor que ele abdica dos seus direitos, e agora na parte C' a gente vai falar sobre o amor que ele assume as dívidas do irmão, que está a partir do versículo 18. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve a sua própria vida. É muito provável que Onésimo, quando ele fugiu da casa de Filemon, ele deve ter roubado alguma coisa, ou mesmo se ele não roubou nada, ele simplesmente fugiu, ele exerceu uma mão de obra na casa de Filemon. O simples fato dele ter fugido é uma mão de obra que Filemon ele acabou perdendo e de alguma forma ele foi prejudicado. Mas aí Paulo ele fala assim, se Onésimo te prejudicou de alguma forma, fica tranquilo que eu vou pagar. Paulo ele se coloca numa situação de intercessor, assim como Jesus Cristo, ele na cruz ele pagou a minha e a sua dívida. Ali Paulo ele está falando assim, toda a dívida que Onésimo tem diante de você, eu pago. Eu escrevo de próprio punho e ratifico, eu vou pagar essa dívida. E aí agora eu até lembro daquela parábola que está lá em Mateus 18, 23, que faz lembrar um pouquinho desse lance que Paulo fala que Filemon devia a Paulo a sua própria vida, né? Porque foi Paulo quem evangelizou Filemon, e Filemon creu em Jesus Cristo e teve vida eterna, teve salvação por conta de Paulo. E Onésimo devia muito, muito, muito menos comparado com a salvação. Então Onésimo, se ele tinha roubado alguma coisa de Filemon, ou se ele prejudicou alguma coisa a Filemon, isso daí é um dano muito pequeno comparado com a dívida que Filemon tinha com Paulo por conta de Paulo ter evangelizado Filemon. E agora, a partir do versículo 20, a gente vai entrar
nessa parte que Paulo pede para que Filemon reanime o coração de Paulo. Enquanto lá na parte B a gente viu que Filemon ele animava o coração dos santos, animava o coração das pessoas que estavam ao seu redor. Agora Paulo fala, Filemon, reanima o meu coração. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Escreva esta carta, certo de que você fará o que lhe peço e até mais. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Embora Paulo ele seja também pai espiritual de Filemon, ele não se coloca numa relação de pai e filho espiritual, mas ele se coloca numa relação de irmãos, como se os dois estivessem em pé de igualdade para poder desfrutar da graça de Deus que vão unir os dois numa comunhão cristã. Mas de uma forma ou de outra, o que Paulo está querendo ensinar para Filemon é que ele pegue tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo e ele coloque em prática. Então, é que Filemon pudesse caminhar a segunda milha, né? E nisso ele seja motivado pelo amor a Cristo, ao invés de exigir os seus direitos. Filemon ele tinha total direito de pegar o Onésimo quando o Onésimo voltar e crucificar o Onésimo, ou torturar o Onésimo, matar da forma mais cruel que ele pudesse, e tudo bem perante a sociedade, porque era uma cultura da época. Mas Paulo está dizendo assim, haja de benevolência em relação ao Onésimo. E Paulo ele também fala que enquanto a igreja estava orando por ele também estava orando pela igreja e ele estava realmente esperançoso do dia que ele pudesse retornar à casa de Filemon, não para um simples banquete, mas para que ele pudesse também compartilhar alguma coisa espiritual com Filemon e toda a família, e que pudesse edificar mais uma vez toda aquela igreja que se reunia ali na casa de Filemon. E agora praticamente encerramos a carta, mas eu vou ler aqui os versículos finais para não passar em branco, que diz o seguinte: Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Paulo não se despede nessa carta simplesmente generalizando todas as pessoas, chamando todo mundo de colaboradores, etc. Mas ele cita cada um pelo nome. Primeiramente ele cita Epáfras, que pregou e ministrou também a igreja de Colossos. A gente encontra isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 7. Segunda pessoa aqui é João Marcos, é aquele mesmo João Marcos que deu para trás na primeira viagem missionária de Paulo, quando estava Paulo e Barnabé. E agora a gente vê que no final da vida de Paulo, esse mesmo João Marcos, ele integra a equipe de Paulo e é uma pessoa muito importante ali também para dar uma força para Paulo. Em terceiro a gente tem Aristarco, que era um macedônio proveniente daquela região. Ele ajudou muito Paulo durante o seu ministério e durante as suas viagens. A gente tem também Demas, que depois a gente vê lá em 2 Timóteo, que foi um dos que abandonou Paulo, mas aqui pelo menos ele estava ajudando Paulo nesse período aqui da vida dele. E por fim, mas não menos importante, Lucas, o médico amado, que escreveu tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, que acompanhou toda a história, toda a trajetória de Paulo nas suas viagens. Isso aí, Paulo ele não deu uma tarefa fácil para Filemon. Essa tarefa exigia que Filemon abrisse mão de todos os seus conceitos, de todos os seus costumes e exercesse o verdadeiro evangelho, que ele botasse em prática tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus Cristo. E com as nossas vidas deve ser assim também. A gente tem que ter a nossa mente renovada e muitas vezes tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, nosso crescimento espiritual, vai ter um momento das nossas vidas que a gente vai ter que colocar isso daí em prática. E é o Senhor que vai proporcionar esses momentos para que a gente possa ser cada vez mais lapidados, para que a gente possa cada vez mais crescer em graça diante dele. E você está perguntando para mim, nossa, a carta acabou aqui e a gente não tem nenhum registro na Bíblia do que aconteceu com o Onésimo. Será que Filemon perdoou o Onésimo? Será que o Onésimo morreu? E a gente vai ter que dar uma olhadinha um pouco na história para entender o que aconteceu com o Onésimo. Obviamente, Onésimo ele iria retornar para a casa de Filemon, e quem vai acompanhar Onésimo ali é Tíquico. Isso aí a gente vai encontrar lá em Colossenses, no capítulo 4, dos versículos 7 ao 9, que fala que Tíquico e Onésimo estavam retornando para Colossos. E é muito importante porque era extremamente perigoso Onésimo caminhar sozinho nas estradas, sabendo que ele era um escravo refugiado. Naquela época tinha caçadores de recompensa para resgatar esses escravos refugiados. Então Tíquico acompanhou Onésimo nessa trajetória. Ainda não é um consenso, ninguém pode bater o martelo e falar que é isso, mas a história
traz pra gente que mais ou menos 50 anos depois que Paulo escreveu a carta de Filemon, tinha um bispo, que era o bispo Inácio da Síria, e ele foi levado preso para Roma, e nesse momento que ele é levado preso, ele escreve diversas cartas agradecendo cada um que ajudou ele, e uma dessas cartas é justamente para o bispo Onésimo da cidade de Éfeso. Então é muito provável que o bispo Onésimo da cidade de Éfeso é o mesmo Onésimo que era o escravo fugitivo de Filemon. A gente não tem 100% de certeza, mas toda a história corrobora para que esse seja um dos fatos realmente bem relevantes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É um livro bem curtinho, vocês viram, mas tem um conteúdo extremamente denso. Tem uma lição muito profunda para as nossas vidas. Essa carta fala sobre reconciliação, fala também sobre, muitas vezes a gente tem que abrir mão dos nossos direitos, abrir mão dos nossos costumes para exercer e colocar em prática aquilo que nós temos aprendido de Jesus Cristo. Então, que essa seja uma lição para a minha vida, que seja uma lição para a sua vida também. E na semana que vem, como vocês já sabem, já até falei na aula passada, a gente vai ter a nossa EBD online, dia 12 de julho, às 10 horas no Skype. Eu vou deixar o link em algum lugar para vocês acessarem, mas eu espero vocês lá. Então, domingo que vem, 10 horas da manhã, a gente vai ter a nossa EBD online e a gente vai abordar alguns assuntos que foi um pouco pendente, mas a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas e algumas curiosidades de vocês. Então eu espero vocês também quarta-feira às 9 horas da noite no nosso Hangout, como já é de costume. E é isso, gente, que se você ainda não se reconciliou com alguém, que essa seja a oportunidade que Deus está te dando para que você possa colocar em prática os ensinamentos que a gente tem aprendido aqui e que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo e até mais.